Nesse vídeo eu vou mostrar o que é a Páscoa e qual o real significado dela. Se você tem coragem, já me segue aqui embaixo, deixa o seu coraçãozinho e vamos juntos. Tudo começou em Êxodo capítulo 12. Só para nós nos contextualizarmos, aqui já tinha sido avisada a 10ª praga. Já tinham vindo 9 pragas sobre o Egito. Aqui foi anunciada a 10ª praga e logo veio a instituição da Páscoa. Só fazendo memorando, o povo de Israel estava dentro do Egito, sendo escravizado ao longo de 430 anos. Lembrando que 430 anos antes, eles tinham subido para o Egito em paz, pois José tinha interpretado um sonho do faraó. Em Êxodo capítulo 12, então Deus institui a Páscoa. E está escrito: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixeis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tireis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto no que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Vemos aqui nesses versos a instituição da Páscoa pelo próprio Deus, dada ao povo judeu. E tudo na Páscoa tem um significado. O Senhor então determina os dias para essa celebração, 7 dias de festa, que inclusive os judeus começam a comemorar a partir de hoje e vai até o cair da tarde do dia 13, que é do dia 14 até o dia 21 do mês de Nissan. É interessante notar que nas habitações dos judeus não poderia haver nada de fermento, pois se fosse encontrado, a pessoa era apedrejada. Sobre o fermento falaremos em uma outra oportunidade. E a ordem de Deus nessa noite foi: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Porque naquela mesma noite o povo sairia às pressas do Egito. E segundo a ordem do próprio Deus também, o sangue do cordeiro era passado em ambas as ombreiras e também na verga da porta, nos umbrais e na cabeceira da porta. Pois naquela noite o Senhor feriria todos os primogênitos que estivessem dentro do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. E os elementos da Páscoa eram cordeiro macho de 1 ano sem defeito, ervas amargas e pães asmos, tudo com significado. Cordeiro macho de 1 ano sem defeito, uma tipologia de Cristo. Ervas amargas, para vocês lembrarem o período de 430 anos que vocês ficaram sendo escravizados. E o pão asmo,
vocês vão sair às pressas, não vai dar tempo de levedar. E esse sangue nos umbrais não permitiria que o Senhor passasse também pelas casas dos judeus. Pois se alguma casa não tivesse ouvido a ordem de Deus, e tivesse sem esse sangue nas portas, e estivesse sem esse sangue na porta, certamente o anjo entraria e também mataria o primogênito do judeu. E Páscoa em hebraico é Pesach, que quer dizer passar por cima. E no versículo 27 do mesmo capítulo diz: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Daí no versículo 29 diz que naquela mesma noite o Senhor feriu todos os primogênitos dos egípcios. E não havia casa em que não houvesse pranto. E tanto Faraó como os egípcios, com medo de morrerem também, expulsaram o povo de Israel do Egito. O sangue daquele cordeiro macho de 1 ano sem defeito livrou o povo de Israel da morte. E hoje fazemos um paralelo com o sangue de Jesus, que nos livra da morte espiritual, nos livra do pecado. E quando Jesus é entregue para ser crucificado, foi exatamente na celebração dessa festa, na festa da Páscoa. E Cristo, a partir deste momento, se torna o nosso Cordeiro Pascal, fazendo um sacrifício único de uma vez por todas, para nos lavar, nos purificar e nos livrar da morte. Agora, se examinarmos o contexto da morte de Jesus, veremos que a Páscoa era judaica e continua sendo judaica até os nossos tempos, como vemos os judeus celebrando essa próxima semana. E essa Páscoa nunca foi cristã. Devemos entender que pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na Páscoa, ela não se torna cristã. Não vemos os primeiros cristãos celebrando a Páscoa. E o que dizer então dos ovos de chocolate e dos coelhos? Símbolos da fertilidade no paganismo. E esses símbolos pagãos adentram a igreja por meio do catolicismo e é deixado de herança às igrejas evangélicas. Não vemos Jesus e nem os apóstolos ordenando a prática dessa festa para os cristãos, mas vemos Jesus usando essa festa para a instituição da ceia, a qual a igreja deveria celebrar a morte de Cristo. Então, meus amados, tomem cuidado com o paganismo com aparência bonitinha e se atentem à palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui e que Deus os abençoe.